pessoal! E aí, como que nós estamos? Espero que todos muito bem. Firmes e fortes aqui para nossa aula de administração financeira orçamentária. Gente, olha só, agora a gente vai entrar aqui neste bloquinho sobre atividade financeira do Estado. Olha, esse aqui é um bloco que ele deveria iniciar o nosso estudo, né? Ele que deveria dar o start no nosso entendimento, no nosso estudo efetivamente sobre a administração financeira orçamentária, para a gente entender o que é a base, o que é o fundamento de tudo isso aqui. Então, vamos entrar aqui em atividade financeira do Estado. Gente, para começo de conversa, né? Onde que isso está alocado, né? Vamos nos localizar no mundo para entender a localização disso aqui. Olha só, nós temos, né, essas duas situações, direito financeiro e atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado, ela é um objeto de estudo do direito financeiro, né? Então, o direito financeiro é quem vai disciplinar isso aqui, essa atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado, ela está completamente ligada à lógica de obtenção de receita, geração de despesa, né, ali os investimentos, os gastos do poder público, criação de crédito público e o orçamento público em si, tá? Então, vamos dar uma lidinha aqui só no conceitinho básico. A atividade financeira do Estado é a atividade por meio da qual o Estado capta, gera e despende recursos públicos com o objetivo de atender às necessidades públicas e de prover os serviços tipicamente estatais. Esse é um conceito do Aliomar Baleeiro, que é um doutrinador bastante famoso aí na área de administração financeira orçamentária e direito financeiro, tá? Passando aqui para frente, pessoal, nós temos aqui características da administração da atividade financeira do Estado, tá? A gente vai falando aqui AF, né? Administração financeira orçamentária é a nossa matéria, mas a AF aqui que eu coloquei, que é a atividade financeira do Estado, é um pouquinho diferente, tá? Então, olha só, características dessa atividade financeira do Estado. Nós temos 4 características. A natureza dela, né, que pode ser fiscal ou extrafiscal, a presença necessariamente de uma pessoa de direito público, uma pessoa jurídica de direito público na relação aqui da atividade financeira do Estado, conteúdo monetário necessariamente e instrumentalidade, tá? Então aqui, pessoal, quais são aí os pontos que vocês precisam entender sobre a nossa atividade financeira do Estado? Num primeiro momento, vamos entender este aqui, tá? Instrumentalidade. Vamos ler ali, ó. Instrumento que visa a arrecadar os recursos e direcionar as despesas para os fins públicos. A atividade financeira do Estado, pessoal, né? A nossa lógica ali do orçamento público, isso é algo instrumental, porque o recurso em si, ele não tem valia nenhuma, se ele não for trabalhado, se ele não for direcionado, se ele não for colocado numa planilha, num planejamento e você utilizar aquilo. Veja, arrecadar dinheiro e deixar numa conta não tem razão nenhuma, não faz sentido nenhum, não dá resultado nenhum. Então, a atividade financeira do Estado, ela instrumentaliza, ela faz esse jogo aqui, né? Ela instrumentaliza a utilização deste recurso para gastos, para investimentos, para atender necessidades públicas, necessidades coletivas da sociedade, tá? Então, veja, primeira característica que nós temos, instrumentalidade, porque é um instrumento pelo qual a gente entrega resultado, tá? A natureza, pessoal, pode ser natureza fiscal dessa atividade financeira ou natureza extrafiscal. Natureza fiscal é a lógica de receita e despesa. Então, arrecadação de receita, realização de despesa com aquele recurso arrecadado. Então, a atividade financeira do Estado vai trabalhar muito nessa lógica de arrecadar dinheiro e investir ou gastar, tá? Lindo, maravilhoso, isso a gente já sabe. Nós também temos uma natureza extrafiscal desta atividade financeira do Estado, que seria, pessoal, uma parte ali bastante
interventiva, tá? Então aqui, por exemplo, né, um aumento de um imposto, uma diminuição de um tributo para intervir na economia, intervir no domínio econômico, mas não com o objetivo de arrecadação. Então aqui a natureza, ela pode ser, né, a gente pode ter uma natureza fiscal que é o objetivo efetivamente de arrecadar e de gastar, mas também não precisa necessariamente ser isso. Pode ser uma natureza apenas extrafiscal, em que a gente tem ali uma intervenção no domínio econômico para, por exemplo, fomentar a exportação, fomentar a importação de alguma situação específica, de algum bem, de algum serviço específico, tá? Situações que nós temos ali num cenário extrafiscal. Vocês vão lembrar, né, agora, daquela situação, se você não estudou ainda, né, vai estudar, aquela parte da receita. A gente tem, pessoal, na renúncia de receita, lá da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem a possibilidade de alterar alíquotas de impostos extrafiscais sem a necessidade de cumprir os requisitos do artigo 14 da LRF, que são os requisitos da renúncia de receita. Então, aqueles impostos lá que estão discriminados lá no artigo 14, especificamente essa questão dos extrafiscais, a gente tem imposto de exportação, imposto de importação, IOF e IPI, tá? Então aqui, pessoal, essas 4 situações, esses 4 tipos de impostos, eles não têm função arrecadatória, o objetivo deles não é arrecadar. O objetivo deles é intervenção no domínio econômico. Então, essa natureza extrafiscal aqui, da atividade financeira do Estado, a gente visualiza muito nessa parte de impostos extrafiscais também, tá bom? Então, situações ali em que o poder público intervém no domínio econômico, mas sem aquela necessidade, sem aquela lógica, aquele objetivo de preciso arrecadar. Não é isso, eu só quero intervir, tá? Presença de pessoa jurídica de direito público necessariamente, né? Sempre vai haver a presença de pelo menos um ente federativo ali dentro dessa relação da atividade financeira do Estado, né? Então aqui, como a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, até que ele coloca autarquias, né? Pelo menos ali uma pessoa de direito público vai ter que existir ali dentro dessa atividade financeira do Estado, porque ela é do Estado, né? E conteúdo monetário, pessoal, não pertence, né? A atividade financeira do Estado não pertence ao campo da atividade financeira do Estado a captação de outras coisas que não seja dinheiro. Então, por exemplo, se a banca trabalhasse essa lógica mais teórica aqui com vocês e dizer que a atividade financeira do Estado, ela abarcaria toda a lógica de arrecadação de receitas e geração de despesas, mas também gestão de bens e serviços públicos, errado, né? Porque a atividade financeira do Estado, o foco dela é monetário, o foco dela é arrecadação de receita e ali a utilização deste recurso em investimentos, em gastos públicos, tá? Obviamente, pode ser extrafiscal, mas ali está atrelado à lógica monetária também, beleza? Então aqui tem que ter esse conteúdo monetário na atividade financeira do Estado. Maravilha! Agora que eu vi, né, que ali deu uma desconfiguradinha no PowerPoint, mas não tem problema, a gente lê mesmo assim. Então, olha lá, a natureza extrafiscal, que a gente acabou de falar ali, né, então era esta partezinha aqui, ó, natureza extrafiscal, a gente tem aqui alguns exemplos disso, tá? Então, nós temos aqui aumento ou diminuição de carga tributária global. Então, aqui a gente pode ter necessariamente uma política interventiva por meio de aumento ou diminuição de tributos, intervenção mediante discriminação, e aí aqui você teria ali, né, como é que eu posso dizer, cobranças diferenciadas, né, renúncias de receita para algum grupo específico, né, que é necessariamente isso, a renúncia de receita, ela vai ter ali uma renúncia discriminada, algo específico. Intervencionismo por amputação através do aumento de impostos sobre rendas e heranças elevadas. Então, aqui seria aquela lógica daqueles impostos sobre grandes fortunas, o famoso
IGF, né, gente? Então, aqui a gente tem já vários países que já fizeram, já implantaram o imposto sobre grandes fortunas. Vários deles acabaram utilizando por um momento e depois não utilizaram mais, porque a teoria do IGF ela é uma teoria muito legal, né? É uma teoria de você taxar esses valores para, né, utilizar, enfim, ali no domínio público, na situação pública. Só que, pessoal, o que a gente tem de problema gravíssimo na parte do IGF? Que, assim, muitas pessoas ficam só na teoria e não vão para a prática, né? A prática do imposto sobre grandes fortunas, ela traz uma consequência muito negativa, que é a fuga de capital. Então, o que acontece? Aquele país, ele vai ter ali um número de milionários, bilionários, enfim, né? Vai ter que, primeira coisa que é a dificuldade aqui, o que é grande fortuna, né? Quem que vai definir qual é uma grande fortuna? Ah, é acima de 1 milhão? É acima de 10 milhões? É acima de 1 bilhão, B de bola? O que é uma grande fortuna? Então, aqui a gente já tem essa primeira dificuldade, tá? Segunda dificuldade, segundo problema desse imposto. Quando você institui ele dentro de um país, dentro de uma nação, a regra geral é a pessoa que tem essa grande fortuna, ela vai tirar os valores dela do país como um todo, tá? Ou ela vai analisar qual é a taxação que vai haver naquelas faixas de grandes fortunas e ela faz a fuga de capital naquela parte que vai incidir. Então, por exemplo, se é um valor de 100 milhões, e aí você vai ter progressivo a partir de 50 milhões, não sei, tô chutando, tô inventando um cenário aqui. Ele tira lá dos 50 milhões para cima e ele foge com esse valor para outra nação em que não existe a cobrança de IGF. Então, você tem esse cenário, Alemanha, França, Itália, Tailândia, Islândia, né? A Tailândia não me lembro se é, mas Islândia, sim. Você tem esse cenário de aplicação do IGF, de instituição do IGF, e aí essas nações, elas veem que aquilo não funcionou e para de aplicar. A Argentina aplicou agora, né? Fez esses tempos aí agora também. O IGF teve uma fuga altíssima de capital também da Argentina. Então, essa é uma situação clássica, gente. Vai instituir o IGF, vai ter fuga de capital, né? E aí você tira o dinheiro daquele país. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Então, aqui, esse intervencionismo por amputação, né? Você tirar efetivamente valores da classe mais rica, e o intervencionismo por redistribuição, que seria ali as alíquotas progressivas do imposto de renda, por exemplo, em que você retira dinheiro da parte que mais ganha também para colocar em programas sociais, para redistribuir para pessoas ali de baixa renda, beleza? Nós, no Brasil, visualizamos muito isso daqui, né? Intervencionismo por redistribuição. Discriminação aqui a gente tem por conta da renúncia de receita, tá? E aumento ou diminuição de carga tributária global. Isso daí vai acontecendo normalmente conforme a economia vai caminhando, beleza? As finalidades da administração, da atividade financeira do Estado. Olha, estou com a administração aqui. Então, finalidade da atividade financeira do Estado. 4 finalidades que eu já comentei ali na nossa introdução. Obter receita, despender recurso, né, gastar o recurso, obter crédito público e gerir esses recursos por meio de um orçamento, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. Obter receita, pessoal, tanto originária quanto derivada. Então, são aquelas receitas que nós temos de própria exploração do patrimônio público, patrimônio imobiliário, patrimônio econômico do poder público, ele explorando consegue retorno financeiro disso, ou a derivada, em que ele impõe ao cidadão, às pessoas jurídicas, enfim, que paguem impostos para ele e a gente não pode recusar. Então, ele tem essas duas fontes de receita, tanto a originária quanto a derivada. Despender recursos, né? Aplicar os valores ali recebidos numa despesa, aplicar valores em investimentos, em serviços públicos, em bens públicos, para que a gente dê resultado para a sociedade. Criar crédito público. Mas por que tem que criar crédito público se eu já tenho obtenção de receita? Né? Você pensa assim, não, mas já tem obtenção de receita. Gente, a criação do crédito público, na verdade, ela é endividamento. É endividamento.
porque não tem como, infelizmente, na prática, uma nação se manter sozinha, né? Obviamente, talvez, quem sabe, numa teoria, né, infelizmente a gente não tem isso na prática, mas quem sabe se não existisse nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de desvio, se o recurso fosse gerido da melhor forma possível, talvez a gente não precisasse se endividar, né? Seria aí essa a lógica, mas num cenário em que nós vivemos, em que existe muito desvio de verba, em que existe queda de arrecadação, muitos períodos de recessão, enfim, o Estado ele não consegue se gerir, né? Ele não consegue captar recursos por conta própria, então ele precisa se endividar para conseguir cobrir várias despesas. E aí você tem a criação do crédito público neste cenário, tá bom? E gerir os recursos, né? Seria a lógica do planejamento, da execução e do controle desses recursos ali por meio da aplicação correta deles, beleza? E aí, por meio de um orçamento público, que é o nosso instrumento, é o nosso instrumental, porque o recurso em si, sozinho, não tem finalidade nenhuma, ele não gera nada. Então, eu preciso ter um orçamento planejado, controlado e executar esse orçamento para que o recurso chegue no destino dele e seja aplicado da melhor forma possível. Beleza? Maravilha! Vamos então aqui agora trabalhar algumas questõezinhas só para a gente entender se isso é cobrado e como que isso é cobrado. Então vamos praticar. FCC, Consultor Legislativo, Finanças Públicas, 2018. No âmbito da doutrina relativa à gestão pública nacional, o direito financeiro e a ciência das finanças têm como objeto a atividade financeira do Estado, que, como regra, consiste, letra A, na requisição pura e simples pelo Estado de coisas e serviços dos administrados sem necessidade de qualquer contraprestação. Gente, aqui, né, essa lógica de requisição, se vai haver contraprestação ou não, de bens ou de serviços, isso é lá do direito administrativo, né? Então, nada a ver com a atividade financeira do Estado. Letra B. Na colaboração gratuita e honorífica dos administrados nas funções governamentais em prol do bem comum. Não, colaboração gratuita, honorífica, também é no âmbito do direito administrativo, nada a ver aqui. Letra C, no deslocamento apenas do setor público para o setor privado, de recursos e serviços para atendimento das necessidades essenciais da população e para o fomento das atividades econômicas. Gente, deslocar recursos para atendimento de necessidades essenciais da população e para fomento de atividades econômicas seria ali uma das situações. Você tem ali o despender o recurso, né? Mas não é apenas isso. Letra D. Em não ter nenhuma essência política, porque os juristas concordam que não existe caráter político na atividade financeira do Estado, a ser estudado pelo direito financeiro ou pela ciência das finanças. Nada a ver, né, gente? Não existe isso de juristas concordarem que não existe a ciência política. Claro que existe. Na verdade, a alocação do meu recurso para financiar despesas tem uma contribuição política gigantesca, né? Você, obviamente, vai ter estudos técnicos? Vai ter a parte jurídica? Vai ter a parte contábil? Vai, mas vai obrigatoriamente ter um aspecto político, porque você tem ali um orçamento sendo feito pelo Poder Executivo e você vai ter as emendas feitas pelos parlamentares. Então, aqui ele tem um âmbito político muito grande, tá? O nosso gabarito é a letra E. Olha lá. Como regra, a atividade financeira do Estado consiste em obter, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu. Exatamente, né? Obter, gerir e despender. Esse obter aqui, ele engloba tanto a parte de receita originária e derivada, quanto crédito público, tá? Então, não está errado dizer que a atividade financeira do Estado se resume em obter, gerir e despender, porque é exatamente isso. É igual você na sua casa, a sua atividade financeira privada é ganhar o seu salário, gerir isso para conseguir alocar isso de todas as formas possíveis no seu orçamento e gastar no momento adequado. É a mesma
coisa, gente. Você só tem que trazer isso para a esfera pública, mas é exatamente a mesma coisa. Você recebe o seu dinheiro, você precisa pensar assim, bom, eu tenho plano de saúde, eu tenho comida, eu tenho contas de consumo, luz, água, telefone, quero fazer uma viagem, enfim, como que eu vou gerir isso aqui? Será que eu consigo? Será que eu vou ter que pegar um empréstimo? Será que eu vou parcelar essa minha viagem? O que que eu vou fazer? Então, é a mesma coisa, tá bom? Letra E, o gabarito. FCC Consultor Legislativo 2018. Há consenso doutrinário quando os juristas, de forma unânime e sem qualquer divergência, afirmam que o direito financeiro é, letra A, o conjunto de regras jurídicas que disciplinam somente as despesas públicas? Não, né, gente? O direito financeiro ele vai ter como objeto de estudo a atividade financeira do Estado, e a atividade financeira do Estado ela está voltada para obtenção de recursos, gerir esses recursos por meio de um orçamento público, obtenção tanto de receita originária quanto derivada e crédito público, gerir esses recursos e despender recursos. Então, não é somente para as despesas públicas, não. Letra B. Um ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrente somente da atividade de obtenção pelo Estado de receitas, desde que correspondam ao conceito de tributo. Não, né, gente? Aqui a gente vai ter tanto as originárias quanto as derivadas, as operações de créditos, financiamentos, todas as o nosso crédito público aqui, e ali temos esses erros. Letra C. Um ramo do direito administrativo, porque além de ser regulado pelos princípios administrativos, a organização dos serviços públicos relacionados com a atividade financeira do Estado é objeto do direito administrativo. Gente, a atividade financeira do Estado, uma das características dela, né, é o conteúdo monetário. Então, a gente aqui não vai ficar preocupado com a lógica do serviço público em si, de como que isso vai ser trabalhado. Não, essa parte do serviço público, conceituação, classificação, o que é, como é, tudo isso é direito administrativo. E não é um ramo do direito administrativo. O direito financeiro, ele é um ramo autônomo, tá? Ele é um ramo autônomo, a gente vai ver isso no nosso próximo bloco. Ele é um ramo que é separado, ele não está englobado em outro ramo. Ele está no ramo do direito público, mas não dentro do direito administrativo, tá bom? Então, aqui, tudo errado. Letra D. Um ramo do direito econômico, pior ainda, né? Não, direito econômico também é um ramo autônomo. E tem por objeto a instituição, arrecadação e destinação das receitas não tributárias, mas no tocante às tributárias é o direito tributário que cuida do aspecto da destinação delas. Não, o direito tributário, ele obviamente vai trabalhar toda a lógica do que é tributo, conceituar todo o tributo, trabalhar só o tributo, mas na atividade financeira do Estado, no direito financeiro, a gente tem aí a ideia de que são todos os tipos de receita, tá? Letra E, um ramo do direito público e seu objeto é o conjunto de princípios e normas jurídicas que se relaciona com a atividade financeira do Estado, ou seja, com as despesas públicas, receitas públicas, orçamento público e créditos públicos. Linda, maravilhosa, nosso gabarito é a letra E. É isso, pessoal. Finalizamos este bloquinho aqui. Espero que vocês tenham entendido aí esses conceitinhos básicos de atividade financeira do Estado e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até, tchau, tchau!